Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Wanshong, se você ousar dar mais um passo, este mundo se verá sem mais um rapaz. A figura valente falou friamente enquanto exercia um pouco mais de força em sua perna. O despreparado Eyal imediatamente começou a gritar. Wanshong, me salve! Não importa o quão lento Eyal fosse, estava claro que esse grupo de damas valentes e bonitas estava aqui por Wanshong. Cada uma delas era bonita e esbelta, mas só o céu sabe por que elas eram tão fortes. Apesar do cultivo de nível 7 de energia de origem de Eyal e seu domínio da fórmula da ascensão da montanha, ele ainda não conseguia se mover. Ele tentou resistir várias vezes, apenas para acabar sendo chutado de volta ao chão. Era como se ele estivesse firmemente preso ao chão. A enorme disparidade em força o deixou completamente indefeso diante da outra parte. Isso explicava por que Wanshong recuou assim que viu essa bela dama. Eyal realmente se arrependeu de não tê-lo ouvido. Com Eyal capturado, Wanshong só pôde caminhar rigidamente até a dama acima. Aquela curta distância parecia uma longa jornada para Wanshong. Antes que Wanshong pudesse falar, as outras duas belas damas ao lado não puderam evitar rir ao ver seu rosto rígido. Por um momento, foi como se flores tivessem desabrochado. Marquesa Yi! Olhando para a jovem de rosto frio que parecia ter cerca de 18 a 19 anos, Wanshong cumprimentou. Eyal, que ainda estava lutando um momento atrás, de repente ficou pálido como se um raio tivesse caído sobre ele. Um medo profundo imediatamente surgiu em seus olhos. Marquesa Yi? Você está dizendo que ela é a Marquesa Yi, aquela que sempre sai com sua prima? Eyal de repente exclamou em inquietação. Eu não te disse para não ir? Você simplesmente ignorou meu conselho. Wanshong reclamou ressentido. Como eu saberia que ela é aquela demonia? Maldito garoto, o que você disse? Para quem você está se referindo como demonia? Você não sabe que quanto mais longa a língua, mais curta a vida? Você está tão cansado de viver. Uma voz ameaçadora soou de cima. Não. Irmã mais velha, não é isso que eu quero dizer. Isso, eu não estava me referindo a você. Aiyo. Antes que Eyal pudesse terminar suas palavras, ele de repente gritou de dor. Ele foi levantado do chão e, como uma bala de canhão, disparou para longe. Jovem mestre Ei! Jovem mestre Ei! Os seguidores de Eyal imediatamente correram ansiosos. O que você está fazendo? Sentindo uma enorme ameaça das ações violentas da dama diante deles, Zhao Jindian imediatamente avançou para cobrir Wanshong. Este é o seu lugar para falar. Antes que Wanshong pudesse intervir, uma sombra passou e Zhao Jindian foi arremessado a 36 metros de distância, e a velocidade com que ele voou era inconcebível. Diante dessa dama de rosto frios, Zhao Jindian estava completamente indefeso. Mas, independentemente disso, ele vinha de um clã militar prestigioso. Seu cultivo pode ser deficiente, mas seu instinto era impressionante. Ele torceu seu corpo no ar para estabilizar-se, e mesmo que tenha recuado vários passos ao tocar o chão, ele conseguiu manter o equilíbrio. Oh! Parece que você não é tão fraco quanto eu pensava. A dama de rosto frio finalmente se virou para avaliar Zhao Jindian adequadamente. Você! Zhao Jindian não era alguém que desistiria tão facilmente. Ele imediatamente avançou, mas mal avançou 2 passos, ele abruptamente parou. Um fluxo de sangue escorreu da borda de seus lábios. Parece que aquele golpe anterior o havia ferido afinal. Jindian, pare! Vendo que Zhao Jindian ia fazer um movimento, Wanshong rapidamente instruiu-o a parar. Mesmo que a dama diante dele parecesse jovem, sua força estava no mesmo nível que a segunda irmã Wanjuyan. Se alguém subestimasse sua habilidade de luta apenas porque ela era uma dama, então não poderia estar mais enganado. Na verdade, ela havia se contido. Se ela tivesse exercido toda a sua força anteriormente, Eyal e Zhao Jindian certamente não conseguiriam ficar de pé agora. Eyal não está ferido. Wanshong disse. O quê? Zhao Jindian ficou surpreso com as palavras de Wanshong. Ele imediatamente se virou, apenas para ver 3 figuras subindo a montanha. Wanshong, acho que devo concluir o exame para o campo de treinamento o mais rápido possível, então não vou acompanhá-lo por enquanto. Leve seu tempo para ter uma boa conversa. A voz de Eyal soou de longe. Você deve estar brincando. Aquela dama era a Marquesa Yi, a demonia que sempre saía com a segunda irmã de Wanshong. Essa dama era implacável no sentido mais verdadeiro. Mesmo que Eyal nunca a tivesse conhecido, ele havia ouvido muitas de suas gloriosas façanhas de Wanshong. Se ele soubesse que era ela, ele teria até considerado mudar para outro campo. Como ele poderia ser tão tolo a ponto de se aproximar dela? Ele deve estar realmente cego. Jovem mestre, há realmente necessidade de ter tanto medo dela. Os 2 seguidores ao lado de Eyal falaram indignados. Vocês 2 não sabem de nada.
Não é que eu não queira ser leal, mas há simplesmente algumas pessoas na capital que não se deve provocar de forma alguma. Sua segunda irmã é uma dessas figuras, e essa marquesa aí é outra. Se estivéssemos em qualquer outro lugar, eu certamente teria fugido o mais longe possível no momento em que ouvisse seus nomes. Eyal declarou orgulhosamente enquanto fugia. Eyal havia experimentado o poder da segunda irmã de Yuan Shong por si mesmo. Naquela época, quando ela estava ensinando uma lição a Yuan Shong, ele tentou defendê-lo por lealdade. Aquela memória acabou se tornando um pesadelo que o assombrou por muito tempo. Diante dessa pessoa, até o nome do Duque de Yi era completamente inútil. Pássaros da mesma plumagem voam juntos. Como alguém que saía com a segunda irmã de Yuan Shong poderia ser comum? Essa pessoa era uma das poucas que, assim como a segunda irmã de Yuan Shong, poderia domar Yuan Shong. Ele seria verdadeiramente tolo se não fugisse assim que a oportunidade surgisse. Yuan Shong, estarei disposto a viajar até os confins do inferno com você em outras questões, mas para isso, desejo-lhe boa sorte. Eyal solenemente lamentou por Yuan Shong enquanto acelerava o passo. Você parece ter um olho infeliz para amigos. A marquesa lhe proferiu friamente. Suas duas amigas íntimas ao lado dela riram ainda mais. Junto com a segunda irmã de Yuan Shong, elas o viram crescer. Elas não podiam evitar rir sempre que viam aqueles amigos bagunceiros de Yuan Shong. De fato, aqueles patifes desleais. Yuan Shong concordou com a cabeça. Aquele bastardo Eyal, ele não deveria tê-lo salvado de forma alguma. Vendo que a atitude de Yuan Shong era boa, a marquesa Li decidiu deixar o assunto de lado. Yuan Shong, parece que suas asas endureceram. Você nos considera como nada agora. A marquesa Li de repente franziu o senho em descontentamento. Irmãs mais velhas, deve haver algum mal-entendido em algum lugar. Yuan Shong gritou indignado. Ele tinha apenas 15 anos este ano, enquanto até a mais jovem das damas diante dele já tinha 19 anos. Dada a disparidade de idade, não era inapropriado que Yuan Shong a chamasse de irmã mais velha. Você ainda ousa negar? Tudo bem, deixe-me perguntar então. Por que você não veio quando eu o chamei? O rosto da marquesa Li estava gelado. Eu não estou aqui agora. Sua irmã Yi não está falando sobre isso. Tente se lembrar, você recusou a marquesa Yi quando ela estendeu um convite para você recentemente. Vendo a expressão de Yuan Shong, as duas jovens valentes ao lado riram. Recusei ela recentemente. Yuan Shong ficou pasmo. Ele realmente não se lembrava de tal assunto. Ele havia intencionalmente se escondido da outra parte o tempo todo, então como ele poderia ter possivelmente se encontrado com ela para que ela estendesse um convite a ele? Além disso, se houvesse realmente tal assunto, como ele poderia possivelmente não se lembrar disso? Você precisa de uma dica? 3 meses atrás, eu pedi à sua segunda irmã para convidá-lo. A marquesa lhe colocou as mãos nos quadris enquanto falava. O quê? Então aqueles que minha segunda irmã disse que ia me apresentar são vocês. Yuan Shong finalmente entendeu o que estava acontecendo. No entanto, foi precisamente por isso que ele se sentiu ainda mais surpreso. Ele finalmente entendeu por que a marquesa Yi estava esperando por ele aqui. 3 meses atrás, na embaixada dos 4 quartéis, durante o aniversário de seu avô, sua segunda irmã havia mencionado misteriosamente que iria levá-lo para conhecer algumas pessoas após a reunião. No entanto, devido ao excesso de convidados naquele dia, ela acabou desistindo do assunto. Naquela época, Yuan Shong ficou perplexo com o assunto por um tempo. No final, parecia que foi a marquesa Li e seu grupo que o convidaram. A segunda irmã deve ter esquecido de informá-lo sobre o assunto, fazendo com que a marquesa Li pensasse que Yuan Shong a estava evitando. Isso explicava por que ela estava esperando por ele aqui. Finalmente entendendo o assunto, Yuan Shong sorriu amargamente. Como eu poderia possivelmente ousar fazer isso? Aquele dia é o aniversário do meu avô. Yuan Shong rapidamente explicou o assunto para outra parte. Ao ver a aparência de Yuan Shong, as duas damas ao lado da marquesa Li explodiram em risadas novamente. Tudo bem, irmã Yi, você deveria parar de provocá-lo. Do que você está falando? Eu acho que é bem divertido. Aquela Julian não é leal. Com um irmão mais novo tão interessante em casa, ela deveria trazê-lo para fora mais vezes para que possamos brincar com ele. Yuan Shong ficou em silêncio. De fato, as damas que saíam com sua segunda irmã eram anormais. Mas ele também não tinha escolha. Era impossível para ele subjugá-las. Nenhuma dessas damas era fácil, elas estavam pelo menos no reino verdadeiro marcial. Se Yuan Shong tentasse revidar, ele acabaria como Eyal e Zhao Jindian. Além disso, um cavalheiro não briga com uma dama, isso também não refletiria bem nele. Ouvindo a conversa atrás de Yuan Shong, uma expressão bizarra apareceu no rosto de Zhao Jindian. Após a enorme tempestade que Yuan Shong havia levantado na corte real, ele se tornou uma figura famosa em todo o império. No entanto,
Diante dessas damas, a força que ele havia mostrado antes parecia desaparecer de repente, como se estivesse sendo completamente contido. Esta era a primeira vez que ele via as várias damas na vida de Yuan Shong. Vou deixar você escapar por agora então. A marquesa Yi puxou sua perna direita longa e esbelta e colocou o chicote em suas mãos de volta em sua cintura. Sua estatura valente e destemida lembrava as heroínas patrióticas. Estou aqui para avisá-lo que Zhou Jue do Kirin Negro já divulgou que, assim que você se juntar a qualquer um dos campos de treinamento, ele definitivamente lhe dará uma lição. Você deve saber que tipo de caráter Zhou Jue tem, então tenha cuidado. Ele provavelmente não ousará fazer nada nos campos de treinamento, mas fora disso, será difícil garantir que ele não fará nenhum movimento. A marquesa lhe avisou. Zhou Jue. O rosto de Yuan Shong imediatamente escureceu ao ouvir esse nome. Zhou Jue? Quem é Zhou Jue? Zhao Jindian avançou e perguntou perplexo. Julgando pelas expressões dos outros, esse Zhou Jue parecia ser uma pessoa formidável. No entanto, ele não se lembrava de ter ouvido falar de tal pessoa antes. Eu te conto depois. Yuan Shong parou Zhao Jindian antes de se virar para a marquesa Li e perguntou sombriamente. Por que Zhou Jue quer lidar comigo? Eu não acho que haja qualquer rancor entre nós. Parece que você esqueceu disso. O censor Zouzan é seu segundo tio, e por sua causa, Zouzan foi esbofeteado várias vezes pelo velho censor He Qian na corte real humilhado diante de tantos funcionários influentes, ele quase se enforcou ao voltar para casa naquele dia. Como seu pai morreu cedo, Zouzan mimou Zhou Jue desde jovem. Dado que tal assunto ocorreu, se você estivesse no lugar de Zhou Jue, você não gostaria de dar uma lição na outra parte também? Depois de dizer essas palavras, a marquesa Li se afastou, deixando Yuan Shong imerso em pensamentos. Jovem mestre, quem é Zhou Jue? Zhao Jindian perguntou. Tudo o que ele conseguiu entender da conversa anterior foi que essa pessoa chamada Zhou Jue parecia ser uma figura impressionante. Zhou Jue é o líder dos 9 jovens mestres da capital e um par do meu segundo irmão. Ele já cruzou punhos com meu segundo irmão e a luta terminou em empate. Yuan Shong disse. Zhao Jindian ficou em choque. Embora não tivesse certeza de quem era Zhou Jue, ele tinha ouvido falar do segundo irmão de Yuan Shong, Yuan Bei. Yuan Bei já foi considerado o candidato mais provável para herdar o legado do Duque Zhou. Seja em inteligência ou artes marciais, ele estava muito acima de seus pares. Na capital, a reputação de Yuan Bei era imensa. Até mesmo Yao Feng do clã Yao havia sido ensinado por ele. Caso contrário, este último não teria ido ao extremo de enviar um capanga, mas Zhou, para incriminar Yuan Shong para descontar sua raiva. Yuan Bei era uma existência que ninguém ousava desafiar na capital, e muitos achavam que ele alcançaria grandes coisas no futuro. Entre os jovens nobres ou herdeiros, não havia quem se atrevesse a provocá-lo. Se apenas ele não sofresse da síndrome do berserker. Yuan Shong baixou a cabeça solenemente. Na verdade, Yuan Shong não havia revelado tudo o que sabia sobre Zhou Jue para Zhao Jindian. Ele sabia que embora Zhou Jue parecesse uma pessoa honesta e correta na superfície, escondia no fundo um coração cruel. O pior era que ele possuía um talento assustador. A segunda irmã Yuan Juyan, a marquesa Li e outros também estavam entre os melhores da capital, mas ainda estavam longe de igualar Zhou Jue. Zhou Jue estava em uma classe própria. Além disso, apesar de aparentemente não ter apoio, havia rumores de que ele havia sido adotado como filho pelo rei Qi. Embora Zhou Jue nunca tivesse confirmado o boato, também nunca o negara. Havia evidências de que Zhou Jue podia entrar livremente na residência do rei Qi. Além disso, o rei Qi parecia tratá-lo excepcionalmente bem. Pelo menos, as poderosas artes marciais que Zhou Jue dominava definitivamente vinham do rei Qi. Caso contrário, considerando o status da marquesa Li, ela não teria nada a temer. Ninguém que fosse colocado ao lado do segundo irmão Yuan Bei era medíocre. Falando nisso, jovem mestre, qual é o histórico daquela senhora de antes? Marquesa Yi? Quantos anos ela tem para ser nomeada marquesa? A grande Tan concede títulos assim para jovens? E ainda por cima uma mulher. Zhao Jindian esfregou o ferimento no peito enquanto perguntava. Jindian, você não vive na capital, então pode não saber. Ela é conhecida como Pequena Marquesa Yi, filha da Marquesa Yi. Entre os marqueses do Império, a Marquesa Yi é a única nobreza feminina hereditária. No passado, o imperador Gaozu decretou que enquanto a Grande Tan existisse, o título de Marquesa Li seria passado de geração em geração. Um edito foi emitido para reforçar isso. Assim, apesar de sua idade, todos ainda a chamam de Marquesa Li, pois sua posição já estava confirmada. Foi decidido desde o momento de seu nascimento. Yuan Shong riu. No Império da Grande Tang, títulos hereditários eram geralmente de nível ducal. Além disso, eram principalmente descendentes do grupo que construiu a Grande Tang junto com o imperador Gaozu. Marqueses normalmente não tinham qualificação para transmitir sua nobreza.
O único título de marquês hereditário no Império da Grande Tang, e ainda por cima uma marquesa, era o da Marquesa Yi. Entendo. Zhao Jinjian pareceu compreender. O Anshong riu silenciosamente. Na verdade, ele não esperava que a Marquesa Yi aparecesse no campo de treinamento com Wu. Pelo menos, isso não aconteceu em sua vida passada. Muitas coisas haviam mudado em relação à sua vida anterior, mas, de qualquer forma, a participação da Marquesa Li no campo de treinamento com Wu só deveria ser benéfica para ele. Além disso, a aparição da Marquesa Li também o lembrou de um fato crucial. A criação dos 3 grandes campos de treinamento foi um marco para a Grande Tang, e ele não era o único interessado. Até mesmo especialistas como a Marquesa Yi estavam se envolvendo. Vamos! Há um limite para o número de estagiários nos 3 grandes campos de treinamento, e se nos atrasarmos, podemos acabar sendo eliminados. O Anshong acenou para Zhao Jinjian, e os dois começaram a subir a montanha novamente. O número de pessoas no campo de treinamento com Wu era impressionante. Barracas e pessoas podiam ser vistas por toda parte, apesar do tamanho enorme da montanha onde estava situado. O primeiro dia era sempre o mais movimentado. Vamos, devemos passar na primeira fase dos exames primeiro. O Anshong disse. Havia muitos membros do exército imperial estacionados pela montanha, e a seleção primária era realizada em postos de guarda. Havia requisitos básicos sobre o nível de cultivo e força para se qualificar para o campo de treinamento com Wu. Se alguém não conseguisse atender aos requisitos básicos, não havia necessidade de participar das fases posteriores de seleção. A seleção primária consistia em 3 testes. Primeiro, o teste de força. O teste envolvia levantar uma pedra fornecida, e quem fosse incapaz de fazê-lo seria eliminado imediatamente. Em seguida, o teste de socos. Qualquer indivíduo incapaz de executar pelo menos uma sequência de socos seria eliminado. Por último, mas não menos importante, o terceiro teste. Era um teste aleatório para determinar a verdadeira habilidade de combate de um artista marcial. Eu passo no teste se conseguir aguentar 3 dos seus socos? O Anshong passou facilmente nos 2 primeiros testes e agora estava diante do examinador do teste final. Sim. Desde que você consiga desviar de 3 dos meus socos, considerarei que você passou no terceiro teste. Quem falou era um homem na casa dos 20 anos. Ele tinha uma expressão impassível e não parecia ser do exército imperial. Em vez disso, parecia ser um artista marcial itinerante recrutado pela corte para supervisionar este exame. Entendo. O Anshong riu. Parecia que seu teste final era uma prova de agilidade. Está pronto. Assim que o homem terminou de falar, seu punho voou para a frente. Bum! Um vento furioso rugiu ao redor, mas antes que ele pudesse chegar longe, um punho apareceu a um fio de cabelo de seu rosto, prestes a atingi-lo. O ambiente ficou completamente silencioso. Todos olharam para o Anshong, pasmos. Por outro lado, a expressão daquele homem ficou extremamente feia. Você passou na seleção primária. Por favor, continue subindo a montanha. Com o rosto vermelho, o homem se curvou e recuou obedientemente para o lado. Obrigado por pegar leve comigo. O Anshong ajustou sua roupa e saiu da multidão com um sorriso. Poderia ter sido difícil para ele passar em testes desse nível no passado, mas após meses de trabalho duro, esses testes não passavam de um passeio no parque para ele. Com seu cultivo no 7º nível de energia de origem, embora nunca tivesse cultivado nenhuma arte secreta de velocidade ou destreza, seu osso de dragão lhe concedia velocidade, resistência, reflexos e agilidade muito acima dos humanos comuns. Ele poderia passar facilmente em um teste desse nível apenas com sua velocidade física bruta. Olhando para trás, o Anshong viu que Zhao Jinjian ainda estava na fila para seu exame. Assim, ele decidiu seguir em frente primeiro. Tendo passado nas seleções primárias, o verdadeiro desafio estava à frente. Desafiar os instrutores. Havia um limite para as vagas da primeira turma de estagiários do campo de treinamento com Wu. Os instrutores recrutados pela corte no topo da montanha detinham o destino de todos ali em suas mãos. Cada instrutor tinha um número fixo de alunos que podia aceitar, e uma vez que atingissem sua cota, eles partiriam imediatamente. Quando todos os instrutores tivessem preenchido suas cotas, o processo de recrutamento terminaria oficialmente. Havia também um truque para ser aceito no campo. A maioria das pessoas escolhia um instrutor aleatoriamente assim que chegava ao topo, sem saber que a seleção dos instrutores também desempenhava um papel crucial no exame. Diferentes instrutores tinham estilos diferentes, alguns eram especializados em avançar na linha de frente para quebrar a formação do inimigo, outros eram especializados na arte do massacre no campo de batalha, alguns eram bons em lutas 1 contra 1, outros eram especializados em combates montados. A maioria das pessoas não sabia que os instrutores dos 3 grandes campos de treinamento eram oficiais militares de elite selecionados a dedo, e todos eram veteranos de batalha. Foi só muitos anos depois, quando algumas coisas foram reveladas, que os ex-alunos dos 3 grandes campos de treinamento entenderam a importância de seus instrutores.
Para o futuro dos estagiários, escolher o instrutor correto era tão importante quanto obter uma técnica de cultivo de primeira linha. A razão pela qual Wang Shong pediu a Eyal para procurar o homem gordo de barba era exatamente essa. A fórmula de ascensão da montanha de Eyal, combinada com a habilidade única do instrutor gordo em avançar no campo de batalha, poderia amplificar sua força. Da mesma forma, Wang Shong também estava procurando um instrutor adequado para ele. O campo de treinamento Kung Fu é muito diferente do que eu lembrava. Será que aquele instrutor ainda está aqui? Wang Shong pensou. Havia todos os tipos de instrutores nos 3 grandes campos de treinamento, mas aquele que Wang Shong procurava era um instrutor extremamente único. Ele não ensinava os estagiários a avançar no campo de batalha, nem a lutar montados, ou mesmo a enfrentar outros soldados no campo de batalha. O que ele ensinava era a mais avançada arte do comando. Em outras palavras, entre todos os instrutores, ele era uma joia escondida. E ninguém em toda a montanha, exceto Wang Shong, sabia disso. Com base no que Wang Shong lembrava, esse instrutor mantinha um perfil extremamente baixo durante sua estadia em Kung Fu, e ele ficou lá apenas por 3 anos. Assim, daqui a 3 anos, não haveria mais ninguém ensinando essa habilidade no campo de treinamento. E quando a identidade daquela pessoa foi revelada, incontáveis pessoas ficaram cheias de arrependimento. No entanto, embora aquela pessoa mantivesse um perfil baixo, de forma alguma era fácil se tornar seu aluno. Entre todos os instrutores, suas condições para recrutamento eram as mais rigorosas. Alunos que passariam facilmente com outros instrutores eram todos rejeitados por ele. No entanto, a principal razão pela qual Wang Shong queria se tornar seu aluno não era por causa de sua arte do comando. Em vez disso, era devido à sua autoridade como instrutor de maior patente no campo de treinamento Kung Fu. Havia várias artes supremas dentro dos 3 grandes campos de treinamento que desapareceriam no futuro e que só podiam ser obtidas através dele. Além disso, as regras rígidas dos 3 grandes campos de treinamento também eram um incômodo. Uma vez que alguém se tornasse um estagiário, teria que participar de todos os treinamentos, práticas matinais e sessões de sparring. Era inevitável, independentemente de qual instrutor se escolhesse. Para os outros, essas regras podem não ser um grande obstáculo, mas esse não era o caso para Wang Shong. A técnica de cultivo que Wang Shong tinha em mente, seja a grande arte da criação do céu Yin Yang ou a arte da obliteração de deuses e demônios, não eram técnicas que podiam ser aprendidas ou dominadas através dessas sessões. O nível de Wang Shong não poderia mais ser elevado através de treinamentos rotineiros. Assim, ele não queria ser restringido por tais regras. Entre todos os instrutores, apenas aquela pessoa era a mais flexível. Desde que alguém passasse em seu teste, estaria isento de todas as sessões de treinamento rotineiras. No geral, Wang Shong achava que as políticas daquele instrutor eram as mais alinhadas com suas preferências. Havia muitas pessoas na montanha, tanto candidatos examinandos quanto guardas do exército imperial. Assim, não era fácil para Wang Shong encontrar um instrutor que procurava entre enorme multidão. Seu idiota! Você não ouviu o que eu acabei de dizer. Enquanto Wang Shong procurava pelo instrutor oculto, ele ouviu de repente uma voz levemente áspera e reprimida. Mas jovem mestre, esta é minha única chance. Uma voz suplicante respondeu. Não me importa se esta é sua única chance ou não. Não esqueça que meu pai controla o sustento do seu. Se você se recusar a seguir minhas ordens, pode começar a arrumar suas coisas para voltar para o campo. Nessa hora, não me culpe por não ter avisado antes. Aquele cara é extremamente poderoso, então é melhor você ter isso em mente. Não importa o que aconteça, você deve feri-lo gravemente para mim. Eu sei do que você é capaz, então você definitivamente pode fazer isso. A voz áspera de antes ameaçou sinistramente. Apenas mais um nobre intimidando os que vêm de origens humildes. Se fosse em outro lugar, até passaria, mas ousar fazer isso dentro dos 3 grandes campos de treinamento, ele tem muita coragem. Wang Shong sorriu friamente por dentro. Ele tinha ouvido falar de algumas pessoas usando a autoridade de suas famílias para forçar outros a agirem como bem entendessem, para ganhar vantagem durante o exame. Como esses métodos eram difíceis de rastrear e não eram explicitamente proibidos nas regras, os instrutores não tinham como lidar com eles. Wang Shong não esperava realmente se deparar com tal incidente. Ele rapidamente se virou em direção à origem da voz. Havia muitas pessoas caminhando pelo campo de treinamento Kung Fu, mas poucas prestavam atenção àquele grupo. Através da multidão, Wang Shong viu 3 figuras arrogantes diante de um adolescente maltrapilho. O jovem estava ajoelhado no chão, agarrando a perna de um dos homens, suplicando com todas as suas forças. Desespero podia ser visto em seus olhos. Inicialmente, Wang Shong não deu muita importância, mas após ver a aparência do outro, ele subitamente estremeceu. Por quê? É ele. Wang Shong ficou parado, atordoado, enquanto algumas memórias surgiam em sua mente. Em sua vida passada, o campo de treinamento Kung Fu se tornou o berço de inúmeros generais em ascensão.
O número de grandes generais que saíram de Kunvu era mais que suficiente para iluminar os céus da Grande Tang por muito tempo. Aquela foi a era em que a Grande Tang esteve no seu auge, e também o último vislumbre de sua grandeza. Naquela época, enquanto todas aquelas estrelas brilhantes iluminavam os céus, Yuan Shong era apenas um civil comum. Quando a era de Yuan Shong chegou, eles já haviam caído. Por isso ele nunca realmente os conheceu ou interagiu com eles. Este também era um dos grandes arrependimentos no coração de Yuan Shong. Apesar de ser o último grande marechal da Grande Tang, ele não tinha muitos generais talentosos que pudessem se sustentar por conta própria. Isso se mostrou fatal na Guerra Catastrófica. Incapaz de sustentar a situação sozinho, Yuan Shong só conseguiu resistir por pouco mais de uma década antes da derrota total. Se ele pudesse alterar a história e ascender durante a era desses grandes generais, se tivesse tantos grandes generais sob seu comando, talvez tudo teria sido diferente. Esta era a principal razão pela qual Yuan Shong prestava atenção especial aos futuros grandes generais dos 3 grandes campos de treinamento, especialmente aos de Kunvu. Entre esses generais em ascensão, havia um que era único mesmo dentro do grupo, ele era especialista em ataque e surpresa. Mesmo entre os muitos generais da Grande Tang, poucos possuíam aptidão nessa área. Quando a Grande Tang caiu em uma era de escuridão e caos, quando o exército frequentemente estava em desvantagem, seus ataques surpresa muitas vezes criavam oportunidades para seus aliados. Naquela época, muitos depositaram suas esperanças nele. Mas como um cometa, seu brilho durou pouco antes de desaparecer completamente. Sua habilidade marcial inferior se tornou seu calcanhar de Aquiles. E um comando inadequado ordenando um ataque frontal se tornou a causa direta de sua morte. Se alguém rastreasse a razão principal, estaria ligado ao fato de que ele seguiu o mestre errado. Por isso, incontáveis pessoas suspiraram de lamentação. Sun Zimin. Olhando para o examinando ajoelhado, um pensamento cruzou a mente de Yuan Shong. A outra pessoa que ordenou a Sun Zimin ferir seu potencial concorrente para pavimentar seu caminho em Kunvu era provavelmente Deng Mingxin. Ele também foi aquele cujo comando falho resultou diretamente na morte de Sun Zimin. Pensar que seriam eles. Uma coisa era se Yuan Shong nunca os tivesse encontrado, mas agora que os encontrara, não podia simplesmente deixar as coisas como estavam. Se sua memória não falhasse, Sun Zimin falharia na primeira rodada de recrutamento por causa de Deng Mingxin. Só 6 meses depois ele finalmente entraria no campo de treinamento Kunvu. Embora fosse apenas uma diferença de 6 meses, esse pequeno intervalo fazia toda a diferença. Muitos instrutores escolhiam treinar apenas um grupo de recrutas, então os futuros perdiam a chance de aprendizado. Além disso, a maioria dos instrutores que treinavam vários grupos focavam seus esforços no primeiro, negligenciando os outros. Alguns dos melhores instrutores também eram promovidos nesse meio tempo. Além disso, como a iniciativa dos 3 grandes campos de treinamento estava apenas começando, a corte real estava prestando atenção especial, então muitos recursos eram dedicados. Isso não aconteceria com os grupos futuros. Assim, para aqueles que almejavam o sucesso, entrar no primeiro grupo era de suma importância. Chega! Levante-se! Enquanto esses pensamentos passavam pela cabeça de Yuan Shong, um brilho surgiu em seus olhos enquanto ele avançava. Sun Zimin, levante-se. Não há necessidade de suplicar a ele. Como homem, como pode se humilhar diante desse tipo de escória desprezível? Yuan Shong agarrou o cotovelo de Sun Zimin e o puxou para cima. Atordoado, Sun Zimin olhou fixamente para o jovem que aparecerá subitamente. Ele nunca o tinha visto antes e não fazia ideia de como ele sabia seu nome. O que está acontecendo? Desgraçado, quem você pensa que é? Como ousa interferir em nossos assuntos? Quem diabos é você? Isso não tem nada a ver com você, então aconselho a não se envolver e cair fora. Enquanto Sun Zimin estava confuso com os eventos abruptos, Deng Mingxin e os outros já estavam furiosos. O trio estava no meio de ensinar uma lição a Sun Zimin, e a interferência de Yuan Shong os desagradou. Os 3 grandes campos de treinamento eram extremamente importantes para eles também, e qualquer um que tentasse arruinar seus planos seria seu inimigo mortal. Se eu fosse você, sairia neste momento. Deng Mingxin deu um passo à frente e encarou Yuan Shong furiosamente, sua voz carregada de hostilidade. Deng Mingxin, se eu fosse você, fugiria agora mesmo. Eu não sou alguém com quem você pode brincar. Yuan Shong sorriu friamente. Desgraçado, como ousa falar assim com o jovem mestre Deng? Um dos capangas de Deng Mingxin não se conteve e desferiu um soco direto em Yuan Shong. Uma nuvem de poeira subiu e cobriu a área. Ninguém viu o que Yuan Shong fez, mas o capanga girou no ar antes de cair pesadamente no chão. O impacto fez o solo tremer por um breve momento. Além de Deng Mingxin, até os outros examinandos na área ficaram chocados. Só então Sun Zimin percebeu. Ele olhou para o jovem diante dele, entendendo que ele provavelmente vinha de uma influência ilustre. Quem diabos é você?
Deng Minxin estreitou os olhos furiosamente. Guardas, guardas. Alguém está atacando outros examinandos. O outro capanga de Deng Minxin reagiu rapidamente e gritou para o topo da montanha. Era o primeiro dia dos campos de treinamento, e qualquer um que ousasse atacar outros examinandos enfrentaria a ira dos guardas imperiais. Na verdade, era possível até perder a qualificação como examinando. Quem foi? Não sabem que lutas são proibidas aqui. O tumulto já havia atraído a atenção de vários membros do exército imperial. Eles correram para o grupo como tigres furiosos, cercando-os instantaneamente. Todos tinham expressões impacientes, e era claro que não hesitariam em usar a força se necessário. Foi ele. Não sei o que deu nele, ele simplesmente veio e nos atacou. Ao ver a chegada dos guardas, o capanga apontou para Yuan Shong e sorriu friamente. Deng Minxin não disse nada, mas seus olhos brilharam com satisfação. Eu já disse para você cair fora, mas infelizmente, você se recusou a me ouvir e escolheu se envolver. Deng Minxin sorriu friamente. Contra um tolo como Yuan Shong, ele nem precisava agir. Bastava usar alguns truques sujos para ensinar-lhe uma lição dura. Sem essa esperteza, como ele poderia manter San Zimin sob controle, fazendo-o nunca ousar revidar? É mesmo? Eu já disse que não sou alguém com quem você pode brincar. Yuan Shong sorriu friamente, diante de todos, sacou um emblema de sua cintura. Duas palavras simples estavam escritas no emblema, mas fizeram os rostos da multidão perderem a cor. Rei Song. Este é o emblema do Rei Song. Exclamações chocadas ecoaram. O arrogante Deng Minxin e seu grupo sentiram como se agulhas espetassem seus olhos. Suas expressões rapidamente se tornaram horríveis. Eu sei quem ele é o Yuan Shong. Meu Deus! Ele realmente veio para o campo de treinamento com Wu. Um alvoroço surgiu. Alguém finalmente conectou os pontos e identificou Yuan Shong. Ao perceber que a pessoa diante dele era Yuan Shong, o coração de Deng Minxin gelou subitamente. Ele finalmente entendeu por que o outro ousou interferir em seus assuntos. Mas já era tarde. Era como se alguém tivesse colocado uma montanha sobre seu coração, pesando. Então é o jovem mestre Yuan. Considerando o caráter do jovem mestre Yuan, é impossível que ele tenha atacado outros examinandos. O que há com vocês? Como ousam agir assim no campo de treinamento com Wu? Estão ansiosos para serem desqualificados? Leve-o embora. Como ele teve a audácia de atacar o jovem mestre Shong no campo de treinamento? Tirem sua qualificação como examinando. As palavras dos guardas imperiais deixaram os rostos do duo ainda piores. Mesmo diante da enorme multidão, os guardas estavam claramente favorecendo Yuan Shong. Eles agarraram o capanga desmaiado e o arrastaram montanha abaixo. Assim, ele foi expulso da primeira rodada de recrutamento. Jovem mestre? O rosto do outro capanga ao lado de Deng Minxin ficou lívido. A propósito, jovem mestre, se tiver tempo, por favor tente fazer mais algumas espadas de aço Ots. Uma espada por mês é muito pouco. Depois de andar alguns metros, um dos guardas imperiais se virou e disse apaixonadamente. No exército imperial, independentemente de qual esquadrão, seja no Palácio Real ou fora, não havia um único soldado que não conhecesse a espada de aço Ots. Afinal, até a grande marechal do exército imperial gastara seu dinheiro para comprar a Death Eyes de Yuan Shong. Entendo. Yuan Shong sorriu e acenou com a cabeça. Abusar de sua autoridade pela primeira vez foi um tanto refrescante. Fim dos capítulos do 190 ao 192. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!